Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, um assunto muito importante dentro da matemática e muito cobrado também. Para aprendermos sobre o MMC, precisamos antes saber o que são múltiplos de um número natural. Por exemplo, quais são todos os múltiplos de 3? Para encontrar, basta multiplicar o 3 pelos números pertencentes ao conjunto dos números naturais. Então vamos lá. Primeiro escrevemos o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Nós queremos encontrar os múltiplos de 3, né? Então basta multiplicar o 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2 e assim sucessivamente. Dessa forma, a gente vai ter o conjunto dos múltiplos de 3, que é 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Uma observação muito importante nesse caso que temos que perceber é que o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural é um conjunto infinito. Para introduzir o assunto, vamos com um exemplo bem simples. A cada 4 segundos, uma luz vermelha acende no alto de uma torre, enquanto uma luz azul pisca a cada 5 segundos no alto de outra torre. Percebeu-se que de vez em quando as duas piscam ao mesmo tempo, e quando isso acontece, algumas quedas de energias ocorrem. Então vamos supor que seja interessante determinar quando esses picos podem ocorrer, ou seja, quando as duas luzes piscam ao mesmo tempo. Então vamos lá, a luz vermelha ela pisca de 4 em 4 segundos, então ela vai piscar no segundo 4, 8, 12 e 16. Na verdade, esse é o conjunto dos múltiplos de 4. A luz azul, por sua vez, ela pisca de 5 em 5 segundos, ou seja, no segundo 5, 10, 15 e 20. Esses são os múltiplos de 5. Se precisamos saber quando elas piscam juntas, basta encontrarmos os números que são múltiplos de 4 e 5 ao mesmo tempo. Esses números são o 20, o 40, depois o 60, o 80 e assim por diante. Então, esse conjunto composto pelo 20, 40, 60, 80, 100 e assim sucessivamente, forma o conjunto dos múltiplos comuns de 4 e de 5. Podemos ainda querer saber quando as luzes piscam juntas pela primeira vez, ou seja, qual é o menor múltiplo comum entre 4 e 5, ou seja, o MMC de 4 e 5, que nesse caso é 20, ou seja, as luzes piscam juntas pela primeira vez após 20 segundos. Então, afinal, o que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, ou MMC, de dois números é o menor elemento, exceto o zero, do conjunto de múltiplos positivos comum entre esses dois números. Tá, mas o que isso quer dizer? Vamos por um exemplo. Qual que é o MMC de 6 e 9? Bom, os múltiplos de 6 são o 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Por sua vez, os múltiplos de 9 são o 0, 9, 18, 27, 36 e assim por diante. Bom, os múltiplos comuns de 6 e 9 são os números que aparecem tanto no conjunto formado pelos múltiplos de 6 quanto pelos múltiplos de 9. Esses números são o 0, 18, 36, 54, 72, 90 e assim por diante, lembrando sempre que esses conjuntos são infinitos. E como o próprio nome já diz, o mínimo múltiplo comum é o menor número desse conjunto, com exceção do zero. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum de 6 e 9 é o 18, ou seja, o MMC de 6 e 9 é 18. E daí pode ser uma pergunta, eu sempre terei que escrever os múltiplos de cada um dos números para determinar o MMC? A resposta é não. Tem uma maneira muito simples de fazer, que chamamos de decomposição simultânea. Por exemplo, vamos calcular o MMC de 6 e 9. Vocês lembram como fazer a decomposição de um número em fatores primos? Bom, essa decomposição nada mais é do que escrever o número e dividir ele sucessivamente pela ordem dos primos, certo? No caso do MMC, o que vai diferenciar é que vamos escrever os dois números que queremos fatorar, por exemplo, o 6 e o 9. Fazemos um traço vertical e começamos a dividir pelos números primos. Vamos lá. 6 é divisível por 2, certo? Então vamos começar pelo 2. 6 dividido por 2, 3. 9 não divide por 2, então repete 9. Agora 3 e 9 não é divisível por 2, então vamos para o próximo primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3, 3. Bom, agora dividimos por 3 novamente, repetimos o 1, e 3 dividido por 3 é 1. Não havendo mais divisões a serem feitas, encerramos o procedimento. Então, nesse caso, para determinarmos o MMC de 6 e 9,
basta multiplicarmos o 2 por 3 e o resultado por 3 novamente. Então, o MMC de 6 e 9 é dado por 2 vezes 3 vezes 3, que é 18. Vamos lá para mais um exemplo. O MMC de 7 e 20. Escrevemos 7 e 20, um ao lado do outro, fazemos um traço na vertical e começamos a dividir pelos números primos. Então vamos lá. 7 não é divisível por 2, que é o primeiro primo, mais 25. Copiamos o 7, 20 dividido por 2, 10. O 7 não é divisível por 2, mas o 10 sim. Então, 7 não é divisível por 2, copiamos ele. 10 dividido por 2, 5. Bom, agora temos dois primos, o 7 e o 5. Como eles são primos, sabemos que os únicos divisores são eles mesmos. Vamos começar com 5. 7 não é divisível por 5, então copiamos novamente. 5 dividido por 5, 1. Agora falta o 7. 7 dividido por 7, 1. E copiamos o 1 novamente. Não havendo mais divisões a serem feitas, determinamos que o MMC de 7 e 20 é o produto 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7, ou seja, 140. Tudo bem, mas fizemos agora exemplo só com dois números. Mas nada impede de calcularmos o MMC de mais números. Por exemplo, vamos calcular o MMC de 8, 14 e 15. Fazemos o mesmo procedimento. Escrevemos um número ao lado do outro, o traço na vertical para nos organizarmos e começamos as divisões. Vamos lá, temos dois números pares, ou seja, já vamos começar dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. 14 por 2, 7. E 15 por 2 não é divisível, então vamos só copiá-lo para a linha de baixo. Bom, o 4 é par, então é possível fazer divisão por 2 ainda. 4 dividido por 2 dá 2. 7 não é divisível por 2, copiamos o 7. 15 também não é divisível por 2, copiamos o 15. Bom, ainda temos um número par, vamos dividi-lo novamente por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 7 não é divisível por 2, copiamos novamente, e o 15 também não, copiamos novamente. Tudo bem, agora os números que sobraram não são divisíveis por 2. Sabemos que o 7 é primo, então vamos dividi-lo por 7 de uma vez. Copiamos o 1, que não tem como fazer mais divisões. 7 dividido por 7 é 1, e 15 não é divisível por 7, então copiamos novamente. Agora precisamos dividir o 15. Bom, 15 não é divisível por 2, mas é divisível por 3, pois 1 mais 5 é 6, e 6 é divisível por 3. Então vamos copiar aqui, transcrevemos o 1, 15 dividido por 3, 5, que é um número primo, ou seja, ele é divisível só por ele mesmo. Agora repetimos o 1, e 5 dividido por 5 é 1. Assim, não havendo mais divisões a serem feitas, determinamos que o MMC é o produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7 vezes 3 vezes 5, ou seja, 840. Então, o MMC de 8, 14 e 15 é 840. Bom, o MMC parece uma matéria bem simples, só que ela é muito importante e muito cobrada. Então estudem bastante e nos vemos na próxima. Até mais!